Estimados internautas, saudações. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este produto, em formato de podcast, é um espaço em que nós atraímos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas áreas de atividade para que eles, na primeira pessoa, possam vir transmitir as suas lições de liderança, dando a conhecer quais são os conhecimentos teóricos que adquiriram, ou know-why, quais são os conhecimentos práticos, de ferramentas, técnicas, ou know-how, é que também obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico, e que atitudes, saber ser, estar, comportamento, no limite, que caráter é que personifica o seu andar para acomodar o conhecimento teórico e prático. Esta modalidade de apresentação ou explicitação das suas lições de liderança enquadra-se no nosso modelo de metodológico, que é inspirado na metodologia CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. É assim que a nossa ambição é contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes, que tenham um conhecimento relevante e que também tenham consciência de que são líderes. Líderes responsáveis, com a importância de se tornarem um exemplo, uma influência positiva, tendo em conta a necessidade de também influenciar positivamente a sociedade ou a comunidade a quem servimos, e líderes que sejam empáticos com as causas que defendem e também líderes que sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós usamos para este podcast é a comunicação, porque entendemos que existe uma simbiose ou uma casualidade entre a liderança e a comunicação. Portanto, sendo a comunicação uma das principais técnicas da liderança, é por via da comunicação que os líderes transmitem as suas ideias, pensamentos, ideologias, identidade estratégica, designadamente visão, missão, valores, para que os seus liderados possam compreender a causa, possam se apropriar da causa, possam seguir o líder e, no fim ou no término da sua passagem, enquanto um ativista social, esta causa possa perpetuar-se por gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje José Chicote, ele que é licenciado em jornalismo, especialista em comunicação, líder do movimento Não Mora Sem Aceitar Jesus e fundador dos Três Agência. E ainda ele é mestrando em gestão de mídia digital. José Chicote, bem-vindo ao nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Muito obrigado. Olha, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Quando recebi o convite e disseram-me que vamos conversar sobre liderança, eu parei e disse, interessante, mas onde é que está o líder? Mas depois percebi que a cada dia, a cada ação, a cada atitude que nós tomamos no nosso dia a dia, há aqui um sintoma de liderança, consciente ou não, está lá. E infelizmente nós tivemos a bênção de iniciar alguns processos onde somos mesmo os fundadores, os mentores, os líderes, e vamos conversar um pouco em torno disto. Excelente, muitíssimo obrigado. Onde é que nasce ou como é que desponta o espírito de liderança? O espírito de liderança enquanto sendo aquela sede, vontade de praticar a justiça, defender os que são oprimidos ou rejeitados, e também de carregar uma causa que beneficia mais ao trem do que a si próprio, ou se revê um benefício atual ou futuro por intermédio da bênção que faz aos outros. De onde é que iniciou, de onde é que partiu esse espírito de liderança? Bom, eu penso que tudo começa de uma base que é cristã. Muito cedo meu pai leva-me à igreja, mesmo contra a vontade, porque eu queria mais brincar do que estar lá. Mas
fomos aprendendo algumas coisas lá dentro da igreja. E depois também fomos tendo alguns sinais. Quando quisessem alguém para fazer alguma coisa, esse alguém era eu. Eu lembro-me de uma vez, num encontro assim muito grande, de uma terça-feira, nós nas igrejas tem áreas reservadas a crianças, aos adolescentes e aos jovens. Então nós lá no nosso cantinho de meninos, o pastor lá embaixo diz assim: eu vou-vos mostrar que a criança não tem pecado. Chamem-me uma criança ali na escolinha. Isso, e as tias da escolinha subiram a correr, e o primeiro menino que estava ali era eu. Vamos lá. Então eu deixo a correr, vou lá, de repente já estou no altar. Os meus pais estão nessa reunião. Eu já estou no altar. Então o pastor diz assim: e aí, meu filho? Tudo firme? Eu firme, pastor. Bota esse demônio para ajoelhar. Eu: sim, mas diz demônio para ficar de joelho. E eu naquela minha vozinha: demônio, de joelho. Aí o demônio cai de joelho. E eu: que alívio, se não caísse. Mas aquele momento para mim foi um marco de que Deus tinha um grande propósito comigo, relativo a formar grupo de pessoas que tenham nele o ponto de início e de fim de qualquer tipo de coisa que lhe for acontecer. O percurso histórico em si obrigou-me a conviver com outro tipo de pessoas. Eu fiz parte de uma organização chamada Continuadores. E lá eu convivi muito com crianças desfavorecidas. Estive envolvido em projetos que tinham a ver com HIV. Isso até meteu muito medo em mim. Eu tive uma fase da adolescência e juventude com muito medo. E eu na igreja, as menininhas, quando quisessem aproximar, não vale a pena. Porque, eu fui vendo muito da vida real muito cedo. Neste percurso da Continuadores, eu fiz parte do Parlamento Infantil e depois selecionaram-me para fazer parte do Parlamento Infantil Nacional. Aí eu vim com um grupo de 10 ou 12 crianças de Sofala. Viemos para aqui, para a Assembleia da República, e lá no encontro decidiram formar um novo presídio do Parlamento Infantil. Querem indicar as pessoas que vão preencher o presídio, vai lá, votação e não sei o que e tal. E de repente sei que o meu nome está aí e sou o tal membro da Comissão Permanente do Parlamento Infantil da província de Sofala. Eu: ok, vamos lá, que eu perceber como é que isso funciona. Mas era bom aquela sensação de estar ali naquele meio. O meu presidente chama-se Ivan Zandamela, acho que está agora em TED. Tenho o gosto de fazer, sempre manter o contacto com ele. Aquela sensação de estar aí por cima e olhar para os deputados de palmo e meio e depois fazer aquelas intervenções de ter os nossos direitos e não sei o quê. Então foi assim que eu senti que era possível liderar processos, liderar grupo de pessoas. Neste meio do Parlamento Infantil, conheço um jovem. Eu costumo chamar de intervenção divina nas nossas vidas. Existem aquelas pessoas que, quando nós vamos orar, muitas vezes nós esquecemos a nossa oração, mas Deus não esquece. Há aí uma intervenção divina que Deus sempre envia em forma de homens. Cabe a você, a olhar para o propósito de onde você está a ir, perceber que isso é uma intervenção divina. Não são coisas normais. Um amigo, na altura vizinho, os meus pais não tinham condições de comprar uniforme. Introduziu-se um uniforme novo lá pela escola onde eu estava. Então este amigo o que é que fazia? Ele ia para a escola de manhã, voltava às 12, entregava-me a camisa dele do uniforme, e eu ia para a escola às 12, voltava às 18, lavava a camisa e entregava para ele no dia seguinte. Esse fulano chama-se Marino Vembane. É até hoje uma das intervenções que eu costumo dizer:
aonde eu encontrar-me contigo ou com a tua família, eu devo-te um 500 que não acaba. Eu vou te entregar. De tal maneira que quando eu fiz a minha graduação da licenciatura, eu fiz questão de chamar a família dele. Ele estava em Nampula, ok? Mas ele enviou depois a esposa e eu quis homenageá-lo. Porque o princípio da honra é um dos elementos chaves para o crescimento de qualquer indivíduo. Ora, depois do Marino ter feito o que fez, que me marcou bastante, entra um outro rapaz, que também é uma intervenção divina. Chama-se Dino Covane. Este cidadão está aqui em Maputo, conversamos, temos uma conversa corrente. Ele estava no Parlamento Infantil, mas já estava na rádio. Fazia os programas infantis lá da rádio. Era um apresentador. No emissor provincial. Ele disse, vamos lá. Pá, vamos lá tentar. E eu fui. Falar não prestou para mim. Então encaixaram-me como sonorizador. Aí eu tinha que dominar as tecnologias que ele já dominava. E às vezes emprestava-me aí o computador para mexer e não sei o quê. E fomos conhecendo essas coisas todas. Eu olho para esse cidadão como uma intervenção divina porque foi graças a ele que consegui entender muita coisa que tem a ver com a sonoridade. E hoje entendo melhor que ele. Porque ele depois abraçou uma outra área e tal. A interferência ou a intervenção, esta intervenção divina através da vida de Dino foi tão profunda que quando eu estava no Parlamento Infantil, ele era presidente do Parlamento Infantil, conseguiu indicar o meu nome, que é para ir para vir para aqui para Maputo. Foi uma das pessoas que fez a indicação, obviamente que tinha os tios que decidiam, não sei o quê. Mas eu vim e ele não veio. Quando foi... ele veio primeiro aqui para Maputo para estudar, continuou a fazer rádio, e eu fiquei no emissor a fazer também rádio, mas não tínhamos salário, éramos colaboradores do programa da criança. Ele vem para aqui quando a rádio aqui na sede precisavam de um sonorizador. Dedino só para meu nome. Um fulano, espreita aí um fulano aí assim. Então o chefe da sonorização na altura, o senhor Nasruddin Adam, já falecido, que Deus o tenha, ele lembra-se, porque uma vez esteve em Sofala, encravou ali nas tecnologias e quem lhe fez escapar fui eu. Só que eu me esqueci desse episódio. Mas quando sopra o meu nome, ele faz a conexão e diz, não, é ele mesmo. E foi assim que eu venho parar cá para Maputo. Neste percurso, foram acontecendo outras intervenções divinas. Por exemplo, quando eu vim para aqui, eu não tinha onde morar. Foi através do Dino, do Ivanov Dias, que são os amigos próximos da rádio, que cheguei a um colega onde eu fazia correspondência, chamado Luso. E passei a partilhar a casa com ele. Ele já estava aqui há mais tempo. É mais uma daquelas intervenções. Ou seja, no nosso percurso sempre vão existir pessoas que nos vão servir de ponte para chegar a algum lugar. Então cabia a mim ou a nós perceber que trata-se de uma ponte. E pronto, e fiquei aqui, fiz a sonorização, programas de rádio. Eu fiz quase todo tipo de programa na Rádio Moçambique, desde Jornal da Manhã, os principais serviços de informação da rádio, o Jornal da Noite, o Último Jornal, Cartas na Mesa, Panorama Político, estes programas todos que vêm, inclusive, as grandes figuras do nosso país, os nossos dirigentes, né? Eu tive o privilégio de fazer estes programas e aprendi muito neste processo, porque trabalhei com alguns nomes que são a verdadeira experiência de rádio. Às vezes, quando me fizessem parar pelo caminho e dizer, você trabalha na rádio? Sim, trabalha com o Arão Kwame. Quer dizer, eu percebia que estou a trabalhar diante de pessoas que são referência. Então eu não deixei escapar isso. Aproveitei este momento para ir beber muito da experiência destas pessoas. Eu tive o privilégio de trabalhar com Arão Kwame, que hoje é administrador de produção. Tive o privilégio de trabalhar muito diretamente com Abdul Naguib, que hoje é presidente do Conselho de Administração da rádio. E pronto, todos esses nomes eu olhei e olho para eles como intervenções divinas, literalmente.
envolvido um tempo, eu tive que entrar para o UEM para fazer jornalismo. Aqui tem um outro episódio interessante, que é, eu fiz em 4 anos. Eu nunca fui um excelente estudante. Para ter uma ideia, eu nem tenho vergonha de falar disso. Eu fiz, só estudei em 2 escolas, 3 escolas, toda a minha vida. Eu fiz ensino primário na escola Heróis Moçambicano, até 5ª classe. Fui à escola Mateus Sansão Mutemba, na altura davam 6ª e 7ª classes. Então, eu fiz 6ª, chumbei. Fiz 7ª. Nesta 7ª, chumbei. Então, no ano em que eu passo para a 8ª classe, a escola estava a introduzir a 8ª. Então, não saí dessa escola, mantive-me lá. Foi neste período que se introduziu o novo uniforme e que eu disse que os meus pais não tinham condições e vivia aquele período com o Marino. Depois eu fiz a 8ª, 9ª, 10ª, chumbei. 11ª, 12ª, chumbei. Mas quando eu chego à universidade, eu disse, ok, estou na universidade, aqui tem que acontecer alguma coisa. Decidi melhorar. Aí, fomos estudando, ok? Temos estudantes muito dedicados. Nós então, quando estamos no meio de estudantes, respeitamos muito estudantes que vêm de Nampula, Zambésia. Estes vêm para estudar. Então, nós tínhamos esses estudantes na minha turma, mas a graça divina sempre esteve lá e os sinais sempre estiveram também. Porque durante este processo, Deus sempre foi colocando pessoas que pudessem ajudar ou que eu pudesse ajudar elas. Não há nenhum lugar que eu pise por tempo longo que eu não questione a Deus o que é que Ele quer exatamente com a minha presença naquele lugar. E na faculdade foi assim. Até que surgiu um grupo de uns 2 colegas que pediram uma ajuda, que vinham dos seus pontos de origem, mas vinham para estudar e não havia condições para mais nada. São pessoas que hoje já estão enquadradas, muito, muito amigas e com suas vidas feitas, mas que naquela altura a mim me veio como que se eu fosse uma ponte para a vida deles. E não me fiz de rogado. Abri a mão e fiz aquilo que eles queriam, que supri parte da necessidade que eles queriam. Sim. Também naquela altura eu já trabalhava. E repara, no final do nosso curso, quem me ajuda a correr com a monografia é um dos colegas a quem eu teria ajudado no primeiro ano, segundo ano. Então é assim como eu costumo olhar as coisas e as pessoas. No ano em que terminamos o curso, o grupo nós chamamos de MASA, o grupo de MASAs da faculdade, graduaram logo. Acabaram, escreveram, terminaram e foram-se. E pronto, eu fiquei ali também a escrever e tal, com a ajuda deste colega. Quando termino de escrever, vamos à defesa, fizemos a defesa. A Universidade Eduardo Mondlane tem por hábito na graduação premiar estudantes. Só que nunca se premiou estudantes da Escola de Comunicação e Artes, Engenharia, os fizeram contabilidade, finanças. Esses ali já sabiam que tinham pelo menos um estágio num banco ou num lugar. Mas naquele ano, depois dos MASAs serem graduados da minha turma, então, da minha faculdade neste caso, então surge a vez da nossa graduação. E eu estou lá, na graduação, 2018. Então anunciam, queremos anunciar os melhores estudantes. Nós na nossa faculdade não há melhor estudante, não temos essa organização. Mas depois disseram, na Escola de Comunicação e Artes, melhor estudante, José Chicote. Eu nem estava aí. Até que alguém disse, ei, então está a chamar. Estou-me a chamar para onde? Melhor estudante. De onde? A minha escola não tem melhor estudante. Disse, ei, vai lá para frente. Aí eu me levanto, aqueles aplausos e tal. Eu melhor estudante. De onde? Então fui lá e a premiação que me foi dada foi um estágio na empresa Aeroportos de Moçambique. E é lá onde eu estou até hoje. Como técnico de comunicação e imagem da empresa. Excelente. É muito interessante a forma como narrou
a trajetória que seguiu, de forma implícita ou explícita, com o guia do Paráclito, e que ajudou-lhe nesta trajetória a identificar sinais. Em função destes, poder continuar a nortear a sua fé, porque os sinais servem para retroalimentar a fé, torná-la mais pura, e assim conduziu até este ponto. Agora, enquanto um profissional, um especialista na área de comunicação, com este mestrando, vamos assim dizer, este conhecimento incremental específico na área de gestão de mídia digital, como é que, e para além destes dois movimentos, quer dizer, que é o movimento Não Mora Ciência e Crítica, também a agência dos 3 agências, como é que esta amálgama de várias coisas, ocupações, projetos, como é que isto tudo em conjunto corporiza o propósito de vida do José Chicote? E qual é o propósito? Olha, eu sinto que nasço para comunicar. E isso, este sinal já me foi dado várias vezes. Como é que há a conexão aqui entre essas coisas? Eu, depois de fazer a licenciatura, volto ao UEM para fazer um mestrado em gestão de mídias digitais. É um mestrado que já está terminado e a defesa vai acontecer agora, agora neste mês que estamos aqui a correr. Para mim, não acontece nada por acaso. Enquanto eu fazia o curso de gestão de mídia, ocorria-me em mente o que é que eu posso fazer com isso que eu estou a aprender para contribuir para a mudança de comportamentos, ou no mínimo a abertura da tampa mental da nossa geração. Porque eu sinto que a minha geração e até a que me segue tem algumas lacunas que infelizmente nós mesmos é que criamos. Portanto, eu nasci, cresci por um tipo de educação, mas hoje tenho um filho que não pode passar por aquilo que eu passei, mas queremos que seja aquilo que eu sou, o que não é possível. Exigimos da nossa sociedade coisas que, quando nos exigiram ontem, achávamos que estivessem a nos maltratar. Mas o resultado que somos hoje é fruto do que nos era exigido ontem. Podemos mudar a fórmula, ok? Antes nós batíamos, eu particularmente apanhei muita chapada dos meus encarregados, mas provavelmente hoje esteja desenquadrado isso. Mas a questão é, não entendo porque é que temos que proibir a repreensão de um menino na rua, por exemplo. Quer dizer, o meu filho comete um erro e não pode vir uma pessoa extra a repreender o meu menino. Mas antes era assim, quer dizer, você cometeu um erro, a repreensão começa na rua, até chegar ao teu encarregado, você já sabe que a repreensão lá é mais forte. Mudamos este método, mas queremos o mesmo resultado, e isto não funciona. Mas para não sair daquilo que me foi feito como questão, no curso que eu fui fazer de gestão de mídia, nas perguntas que eu fui me fazendo, o que é que estou aqui a fazer, surge uma ideia. Eu preciso de falar de Cristo usando estes elementos. Só que acontece que o curso decorre na época da pandemia. Não há muito que se fazer. As igrejas estão fechadas, as famílias não se podem fazer visitas, os hospitais não se podem fazer visitas, e eu fazia parte de um grupo na igreja em que o meu trabalho era especificamente ir fazer visita aos hospitais. Muito bem. Mas agora, e no hospital nos encontrávamos situações de pessoas que estão por um fio e que elas só precisavam de ouvir que Jesus é bom,
Só. E isso para ele era o combustível para dizer amém. E a Bíblia é muito clara sobre os nossos últimos dias. Deus é especialista em ignorar o teu pecado e aceitar a tua sinceridade, nem que seja o último minuto. Há uma história que a Bíblia nos conta do ladrão na cruz de Calvário. Está aqui o Senhor Jesus, está aqui um ladrão, está aqui um outro. Este que está deste lado, quando Jesus fala com ele e ele é salvo, eu sempre me questionei, esse cidadão deve ter tido vários alertas. Ele viu Jesus fazer milagre, viu Jesus chamar pessoas para o perdão, viu este processo todo, o ladrão viu. Ele não quis. Ele não ouviu quando lhe falaram, não ouviu provavelmente quando esteve preso, mas quando estava na cruz do Calvário, no seu último minuto, ele conseguiu dizer assim: mestre, lembra-te de mim quando estiveres lá. Eu começo a calcular um ladrão que nunca tirou dízimo, nunca deu oferta. Mas provavelmente se eu parar de respirar aqui agora, eu vou me encontrar com ele lá e vamos bater um papo. Eu quero entender esse cidadão. O que é que te fez aceitar a alguém se você teve todo um percurso de vida errada? Então, nesses últimos minutos, nós conseguimos alcançar muitas almas no hospital. E agora já não podemos, porque a pandemia está aí. Então, num dia desses, eu estou no telefone, a olhar aí as redes sociais e encontro um texto que dizia qualquer coisa parecida com não morra e não sei o que. Eu disse, não, aqui eu posso acrescentar, acrescentei, não morra sem aceitar Jesus. Olhei bem para aquela frase, eu tinha um hábito e tenho até hoje, quando alguma frase impacta-me, eu coloco nas minhas camisetas, às vezes escrevo no meu carro e tal. Então, peguei naquele texto, mandei até para um designer. Disse, pá, veja lá o que é que fazes com esse texto aqui. Ele fez umas coisas assim, muito artísticas. Tipo imagens. Isso, artísticas mesmo. Eu disse, uau, tá bonito, mas não é isso que o Espírito quer. Então, eu mesmo sentei, escrevi, não morra sem aceitar Jesus, coloquei uma letra vermelha, coloquei Jesus em grande, destaque, tal. E aí, fui mandar estampar uma camiseta. Eu trabalho com entretenimento. E depois vou fazer a conexão com a agência. E no entretenimento, eu faço gestão de carreira de indivíduos. E naquela altura, na minha lista de artistas, estava o 20 Fingers e a Júlia Duarte. E a Júlia ia gravar um vídeo. Fomos para Bilene. Então estamos em Bilene a gravar e havia necessidade de alguma coisa. Eu saio do processo de gravação e vou para a TM. Estou da camiseta que está escrito não morra sem aceitar Jesus. E ali estão duas agentes da polícia. E eu vou para a TM. A gente diz amém. Eu estou a passar. Eu não entendi. Mas quando eu estou na TM, o reflexo do que está escrito está aí na tela da TM. Aquela amém, é a camiseta. Aquilo me desperta para dizer que é esta mensagem que tem que ser partilhada. Então regresso a Maputo e a primeira coisa que eu fiz foi imprimir esse texto num cartaz. Chamei o meu designer, falei com um amigo meu que é videomaker, o Compocha, e eu disse, olha, quando nós conversamos, chamamos de freak dos calções, a nos referir a Deus. O freak dos calções não brinca. Então eu disse, o freak dos calções me disse uma coisa. Disse, o quê? Tenho que partilhar esta mensagem. Ele olhou para aquilo, mesmo sendo muçulmano. Ele disse, irmão, é isso que tem que ser feito. Vamos. E marcamos o dia e saímos. Estávamos a ir assim para Marginal. Muito engarrafamento. E o coração ia batendo, mas será que vai dar certo isso de chegar, parar na rua com placa e não sei o que e tal? E no meio do caminho desistimos. Recuamos. 2 dias depois reunimos-nos de novo. Vamos embora, vamos. Saímos, fomos lá desde novembro. A Marginal. Fomos a Marginal e começamos a fazer o movimento. Não falávamos com ninguém. Era um silêncio absoluto por causa da transmissão da Covid. Estávamos mascarados.
Era só descer para a rua, os carros iam passando e nós íamos mostrando a mensagem da placa, não morra sem aceitar Jesus. Foi só isso. E o videomaker foi fazendo a captura daquelas imagens. Quando terminamos o movimento, mais ou menos 40 minutos, regressamos a casa, o videomaker foi fazer a edição e tal. Ele sempre me ligava a dizer, as imagens que eu tenho são terríveis. As imagens. Então ele disse, vamos lá partilhar essas imagens. Só, ok, depende de si. Então num domingo ele diz, vamos partilhar. Eu disse, domingo não, as pessoas nem estão aí, vamos partilhar na segunda. Eu disse, hoje. Está bom, você que manda, vamos partilhar. Partilhamos. Foi a imagem que viralizou. Aquilo tocou tanto as pessoas, porque as igrejas estavam em casa. E nós tivemos a ousadia de levar a igreja para a rua sem colocar em risco nem a nossa e nem a vida dos outros. Eu penso que deve ter sido isso, para além da frase, a atitude de ir à rua e partilhar essa mensagem foi de extrema ousadia. E aquilo viralizou e foi crescendo, o movimento foi crescendo. E todas as semanas o freak dos calções nos diziam coisas. Hoje vamos fazer assim, hoje vamos fazer assim. E eu sempre dizia para ele, olha, para o meu videomaker, ele é muito massa pensante para frente quando se trata dessas coisas. O freak disse isso, vamos, mas faz assim, faz assim, faz assim. Até um dia que nós fomos famosa Rua da Araújo. Chegamos lá e partilhamos as mensagens. E as moças, trabalhadoras de sexo, estavam aí. Partilhamos a mensagem e tal. Quando estamos a sair, eu chamo ele de Dalalas. Dalalas, o freak dos calções estava a dizer para fazer umas coisas aqui. Sei o quê? Precisamos fazer um encontro com estas moças. Ok. E estavam lá umas irmãs. Irmãs, é assim. Façam lá um convite às moças aqui. Vamos fazer um encontro com eles, conversar, perceber algumas coisas. Ok. Foi feito o convite. Só sei que 1 semana ou 2 semanas depois, abri as portas da minha casa e eu tinha 14 trabalhadoras de sexo. É um encontro onde nós íamos falar sobre a vida. Mas o nosso objetivo principal era propor a elas um novo estilo de vida. Façam um plano de negócio. E nós vamos encontrar uma forma de financiar. Através do pessoal do grupo, tira aqui uns 50, uns 20, uns 30, e assim vamos tentando financiar. Mas o nosso objetivo, o que era? Qual era? É ocupar essas mentes com mais tempo para o negócio, que não lhes exponha a venda do sexo. E foi assim que fomos trabalhando, conseguimos financiar algumas delas, umas estão, outras não. Mas a nossa grande motivação para irmos por este caminho foi porque percebemos que muitas delas estão nesta vida não porque querem, é porque não têm alternativa. Desde aquela época passei a julgar menos as trabalhadoras de sexo. Eu converso com elas, eu costumo até dizer assim, em tom de brincadeira, eu sou o único homem que tem autorização, que tenho formalmente número de 14 prostitutas no meu telefone. Mas para dizer que estas moças, trabalhadoras de sexo, muitas delas estão naquele local, não necessariamente porque querem. É simplesmente porque não têm outra alternativa. Excelente. Um dos exemplos foi de alguém que disse, eu fiquei nesta vida, tentei coletar dinheiro, fui à África do Sul, comprei peças de roupa, cirolas e não sei o que, para vender. Mas na primeira venda que ela tenta fazer na baixa da cidade, o município leva a roupa dela. Isso mexeu totalmente conosco. E deu-nos legitimidade para irmos por este caminho. E não posso mostrar rostos, mas em algumas vezes quando fomos à rua, tínhamos no nosso grupo prostitutas a levantarem a placa do não morra sem aceitar Jesus. Excelente, é impactante este retrato que fez de como é que converteu um grupo de pessoas que uma sociedade pelo senso comum rejeita. Faz lembrar muito a conversão de Cristo à mulher samaritana. Ela ia à busca de água, quando foi convertida perguntou onde adorar,
depois de ter sido convertido, até abandonou o cântaro de água lá, porque já tinha aceito a água viva e saiu dali a correr de volta à sua cidade para também ir profetizar. Gostávamos de compreender qual é o modelo, qual é o estilo de liderança este que é empreendido pelo José Chicote. Que escola, que estilo de liderança, quem é o líder do qual se inspira? Olha, eu muito francamente não saberia lhe dizer cientificamente o estilo de liderança que eu uso. Mas eu pauto por fazer trabalhos com que as pessoas se identificam. Uhum. E a partir dali, uma vai chamando a outra. Uhum. No movimento, eu depois passo a vocês um vídeo em que nós dizemos assim: no princípio éramos 3. E éramos 3 na Marginal. Hoje somos um pouco mais. A partir daquelas 3 pessoas, que não foi necessariamente orientada no sentido de faça, para mim é vamos fazer. Envolvido um ano, eu consegui perceber que o alcance foi maior sem que necessariamente imputássemos alguma autoridade sobre as pessoas. Repara, em um ano, o movimento sai do Maputo para todas as capitais provinciais. Em um ano. À exceção de Xai-Xai, que existe grupo de WhatsApp do movimento, mas não existe necessariamente pessoas que vão à rua. Nós temos no movimento gente que é adepta, gosta, identifica-se, mas não vai à rua. Mas também temos pessoas que saem para ir à rua. Temos um grupo solidário do movimento e também tem uma história interessante da solidariedade, que também posso vos contar lá mais para frente. Mas o que eu quero dizer é que em um ano o movimento abriu um campo que é solidário, abriu um campo que ajuda as meninas a que me fiz referência há pouco tempo. Em um ano vimos a nossa mensagem a ser traduzida de português para o inglês e partilhada nas ruas da África do Sul, concretamente muito recentemente recebemos imagens de Soweto. As meninas, os voluntários do movimento nas ruas de Soweto a partilhar a mensagem. Em um ano esta mesma mensagem esteve em Portugal e em um ano nós conseguimos chegar ao Brasil. Excelente. Ficamos felizes por ver um grupo de irmãos no Brasil indo à rua para dizer assim, e eles dizem sem vergonha: estamos a fazer um movimento de rua, estou a imitar eles. Estamos a fazer um movimento de rua que começou em Moçambique, na África. Aí eu começo a pensar assim: é possível. Então, o tipo de liderança que estamos a exercer não é imposta, não é eu sou líder, e eu sempre digo assim: no movimento não morre sem aceitar Jesus, eu sou um cofundador. O dono do movimento é Cristo. Quando o movimento começa, as ordens sempre vieram dele. Vamos fazer assim, mas não tenho condições. Se me disseram, é para fazer. Eu não sei de onde essas condições vão aparecer. Quando nasce o campo solidário, foi porque nos chega uma história de uma senhora a partir de Nampula, num distrito chamado Monapo. É uma senhora que teve sequelas pós-parto, teve gêmeos e nunca mais andou. Então ela não fazia nada, o marido é que ajudava a fazer e tal. Então chega-nos a história da senhora. Partilho. Só, a única coisa que dissemos é que nós vamos ajudar. Como? Eu não sei como é que vamos fazer, mas vamos ajudar. O sinal é: vamos ajudar. Partilho na minha rede social. Alguém tem uma cadeira de roda? Preciso de oferecer a alguém. Eu estou a ver no privado do meu WhatsApp uma mensagem de alguém que diz assim: conta-me lá a história da senhora. A senhora é assim. Ok, tá bom. Daqui a 15 dias fala comigo. Vou ouvir de 15 dias, quando eu vou falar com essa pessoa, ele diz assim: vá fazer o orçamento da cadeira de roda, faça um orçamento que inclua cesta básica para a senhora e inclui também a abertura de um negócio que ela possa fazer sem se movimentar. Aí fizemos um orçamento de cadeira de roda, muleta,
rancho e um negócio que era a abertura de uma espécie de uma lanchonete para a realidade deles em Monapo. Fizemos isso. E partilhamos esta oferta Sim. com a senhora. Mas a história da partilha foi num dia em que os irmãos saíram de Nampula. Eu não estava. São voluntários que muitos deles não os conheço. Comecei a conhecer agora. Vêm para Maputo, ligam e tal. E saem de Nampula para Monapo para fazer a entrega. São só 100 e poucos quilômetros ou 200, por aí. Mas a ideia era ir e voltar. No dia seguinte estava anunciado um ciclone que se ia bater sobre aquela região. Ok. Então eles foram na ótica de que estão a ir deixar o produto. 1h30, 2 horas, já estão de regresso. Voltar. Acredita, eles chegaram, saíram, já não me lembro se foi uma quinta-feira, às 10, e só regressaram no dia seguinte às 17 horas. E o ciclone passou sobre eles, lá em Monapo. Famílias até ligavam. Mas minha irmã disse que saía para um assunto do teu movimento. Eu também não sei exatamente o que aconteceu. Mas depois, quando contam a história, tiveram N impedimentos para chegarem até a senhora e fazerem a entrega daquele donativo. Se dependesse de mim, se eles me dissessem estamos com dificuldade X, acredito, eu diria recuem. Mas não conseguiram falar comigo e a decisão deles é não há recua. E avançaram até chegar ao local, oferecer a senhora e tal. A senhora chama-se Moajuma. Passam agora, acho que 1 ano desde este episódio que estou a contar aqui. Semana passada recebi imagens da senhora Moajuma. Já anda. Uau. O ontem e o hoje da senhora Moajuma é extremamente diferente. A senhora já anda, já pode cuidar pessoalmente da família, está a fazer os negócios dela. E aquilo alegra-nos como um extremo sinal divino de que estamos a fazer a coisa certa. Então, para dizer que neste processo eu não saberia lhe dizer exatamente que tipo de liderança é essa que estamos a exercer, mas aquilo que o Espírito Santo nos manda fazer, nós estamos a fazer. Excelente. Quais são os desafios de sustentabilidade? Até bem fez a menção que basta obedecer, depois a providência ela é colocada por interferência de um espírito que comunica, comunga com o fundador mor, que depois emana do fundador mor para o cofundador e deste para a sua equipe. Como é que assegura esta transferência deste espírito para que, por exemplo, aqueles que estivessem a caminho de Monapo, sem lhe consultarem, tiveram a mesma atitude que tu terias, beberam do espírito de que é só avançar? Como é que trabalha assim para assegurar que este mesmo espírito opere nos outros e não se perca esta unidade, mesmo à distância? A divindade ela tem uma forma de trabalhar que eu acho interessante. O Espírito Santo trabalha com conexões. Quando ele for te dar uma ordem para fazer alguma coisa, já há alguém que recebeu a mesma ordem para suprir as necessidades daquilo que tem que ser feito. Só que você que está a receber a ordem, você não sabe. Então a coisa que você tem que ter é fé. Não tem outro elemento. E a fé é a certeza das coisas que a gente nunca viu. A gente não vê. Eu entendo que as pessoas que se juntam a nós no movimento são pessoas que o Espírito Santo já falou com elas de alguma forma. Tem nelas sede e vontade de servir de alguma forma. Aí eles se identificam com o movimento e seguem, simplesmente seguem. Então, nós não temos encontros, e já agora, para clarificar, o movimento não é uma igreja. Todos os membros que fazem parte do movimento são das suas igrejas. Eles vêm, reúnem-se, partilham a mensagem no dia que tem que ser partilhado. 45 minutos é o máximo, 1 hora por aí, e depois cada um vai à sua igreja. Nós não nos reunimos para dizer vamos orar, não existem esses encontros, porque partimos do princípio que cada ovelha conhece a sua casa.
Então, não temos esses encontros. A conexão é mesmo espiritual. É mesmo. Não consigo lhe dar um outro elemento que não seja esse. Para mim, o Espírito Santo fala. E quando fala comigo, já falou com alguém, já falou com mais alguém, já falou com mais... As ligações estão feitas. Feliz ou infelizmente, nós não as vemos. Porque imagine, e eu costumo falar muito sobre a história de José do Egito. Deus a dizer para José assim, estás a ver o sonho que tiveste, luas e estrelas? Sim. Então, essa é que é a coisa que vai acontecer contigo. E José fica maravilhado. Uau! Mas aí depois, Deus diz assim, espera aí meu filho, deixa eu te dizer. Nesse percurso, você vai ser vendido pelos teus próprios irmãos. Depois você vai ficar escravo. Depois vais aqui à casa de Potifar, a esposa vai te trair e não sei o quê. Eu acredito que ao contar esse percurso a José pode dizer, pai, bem, Rubem tem mais força que eu, né? Então, como Deus não te dá o fundador de Joy Celebration diz assim, when God gives you a vision, He doesn't give you a map. Run to the vision. Eu vejo isso nessa história. Vá pela visão. Provavelmente José teria recuado. Se Deus me dissesse a mim que no processo do movimento Não Morra Sem Aceitar Jesus, haveria um grupo de gente que haveria de passar pelo ciclone e ficar debaixo desse ciclone, provavelmente eu diria, não sei, eu poupa um pouco aí. Mas era preciso. Repara, nesse dia que aconteceu a história do ciclone, haviam 2 carros, 2 viaturas. Uma enterrou. A outra foi para a cidade para buscar socorro. Neste processo de busca de socorro, o ciclone começa. Há uma queda de árvore. Então, neste carro que ficou enterrado, está uma moça. No outro carro que foi pedir socorro e voltou a encontrar a estrada bloqueada, está um moço, que são noivos. Dia seguinte de manhã, para tentar remover os troncos, vão e encontram-se. Aquilo parecia a história de Romeu e Julieta. Foi um abraço profundo e que dias depois casaram-se. Eu não fiz parte desse processo de casamento, mas provavelmente eu diria não a uma história como essa que tinha que acontecer naquele lugar. Exatamente. Então é mais ou menos por aí. Para mim as coisas funcionam com conexão e basta estarmos com ouvidos apurados para entender que isto é a voz do Espírito Santo. Excelente. Quais são os desafios que observa, que o movimento, que o líder José Chicota observa, que certamente está também no seu quinhão a mover ações para ultrapassar, mas quais são os desafios macros, globais, a nível do país, por assim dizer, que tem em vista não diria a salvação, vejo a salvação como um resultado, mas esta mudança de mentalidade, de atitude, porque quando começou a sua explanação dizia que no início observa que há uma certa apostasia, um resfriamento, os jovens eles desviam-se de uma certa verdade, ou talvez porque não conhecem essa verdade, ou talvez porque ou não foram confrontados, ou talvez porque fazem o que a maioria faz, ou não tenham referências, talvez. Mas quais são os desafios macros que líderes, voluntários, igrejas têm em conjunto para ultrapassar esta barreira? Usou o termo que para mim é o primeiro ponto, referências. O que está a acontecer é que a nossa juventude tem excesso de informação. Tudo está aos nossos olhos. Se eu quiser me alimentar de coisas boas, eu vou me alimentar através de um telemóvel. Se eu quiser me alimentar de coisas más, vou me alimentar também através do mesmo telemóvel. A nossa juventude tem problemas de referência. Então, eu ao invés de discutir isso no senso comum ou no meio de pessoas e dizer assim, vocês não têm referências e tal, eu prefiro criar referências. Agora, aquele que se identificar com a referência, amém. Se não se identificar também, amém. Hão de existir outras pessoas que servirão de referência para este grupo de jovens. No movimento Não Morra Sem Aceitar Jesus, que eu particularmente olhei como o meio de pregar uma mensagem, e foi ali, e já vou fazer conexão com a agência, foi ali que, associado a tudo que eu fui vivendo no mundo do entretenimento,
Eu vi de tudo e mais alguma coisa. Eu vi gente se drogando, vejo, na verdade, porque ainda estou lá. Eu vejo gente se drogando, vejo, pronto, a bebedice, as prostituições e tal, eu vejo. Mas eu decidi não me contaminar. Eu decidi não me contaminar. Eu vi meu pai a ter problemas por causa do álcool. Nunca olhei para o álcool sempre como um problema. Então, temos um segmento que é o de passar a mensagem no movimento. Temos outro segmento que é solidário. Okay? Temos este que é mais social, que é trabalhar com as meninas. E faltava-me um segmento que tinha a ver com entretenimento. E eu já vivo no mundo do entretenimento. Eu já vejo as coisas acontecer. Já sei como é que se faz o entretenimento. Aí surge o sopro divino, que é para criar uma agência. E foi o que criamos. Chama-se dos 3 Agência, que é um segmento do movimento que trabalha exclusivamente com entretenimento. E esse entretenimento é a música. Portanto, eu chamo de artes gospel. Criamos essa agência e começamos a trabalhar com a nossa primeira artista, chama-se Aquila Shirinza. Ela faz serenatas. E repara como a conexão é interessante. Desde que ela fez parte de um concurso de descoberta de talento, chama-se Turma Tudo Bom, ela impôs como regra cantar gospel nos anos que eu nem a conhecia. Veio, e até hoje, as suas serenatas são feitas de música gospel ou com conteúdos selecionados, e vem se conectar à agência, que é exclusivamente gospel. E eu não olho isso como um acaso. Entre aquele início de nossa conversa, as conexões. E, criada a agência, decidimos incorporar na agência artistas que sejam, de certa forma, referenciáveis. Pelo seu estilo de vida, pelos seus princípios. E iniciamos com a Águila. Vem outros artistas, okay? Que não podemos ainda anunciar, porque estamos a trabalhar no processo, mas iniciamos com a Águila. Olha como é que as conexões são feitas. Eu sempre tive sinais de que trabalharia exclusivamente com a música gospel. Estamos a caminho disso. Mas tem aqui a particularidade de que eu estive ou estou num mundo onde eu conheço como se faz o entretenimento e a música. Repara, lançamos a EP da Aquila Shirinza, chama-se Dentro de Mim, e lá tem 4 faixas. As mãos que trabalharam na EP dela, tudo músico renomado. O baterista chama-se Stélio Zoé, da banda K10. Tocou em todos os álbuns de nomes como Yola Cimento, Heavy C. Tocou num projeto gospel. O guitarrista chama-se Jivas. É um renomado guitarrista. Toca com os Goruanes, toca com a banda Cacana. Tocou no gospel. O pianista chama-se Shojozita. É de uma família de músicos. Tem um saxofone de um professor de música chamado Sarmento, que sopra para o Jimmy Lulho, sopra para Moreira Chunguiça, soprou no gospel. Quando este produto sai e vai para o mercado, os musicólogos não têm muitos questionamentos. Aí eu incorporo um princípio meu, é que a música, antes de ser gospel, ela tem que ser música. Eu vou ouvir a música por ser música, depois eu dizer, uau, gospel. Depois, uau, ela canta tão bem. Está tudo aqui, elemento completo. Então estamos a dizer que só pelos nomes que fazem parte do processo de produção dessa música, provavelmente, se eu não fizesse parte desse mundo, não teríamos estes nomes. A masterização e a mistura final do projeto da EP foi feito por um senhor chamado Cleo Cardoso. É um cabo-verdiano radicado nos Estados Unidos, que fez misturas de álbuns como do Matias Damasio, do Anselmo Ralph, e uma série de artistas que nós dançamos as músicas todos os dias em casa deles.
Ou seja, não é questionada a qualidade sonora deste produto. E só chegaríamos aí se alguém estivesse nesse circuito. Para entender que a música vem aqui, passa aqui, vai ali e tal. Então, hoje eu tenho um produto que não tenho medo, nem receio, de chegar a qualquer um que trabalha com música e dizer, se ele disser não está bem na totalidade, pode estar a mentir. Ou pode estar a comprometer todo um grupo de artistas renomados. Entende? Então, foi para isso que nós criamos a agência. Para trazer projetos concisos. Para quando lançarmos a nossa música gospel para o mercado, não ser questionada a qualidade sonora. Como antes era questionada. Muito bem. Então, este aqui é o nosso projeto. Excelente. Para terminar, porque o tempo já escasseia, gostávamos de compreender como é que o José Chicote prepara-se diariamente para fazer seu trabalho, do seu ponto de vista espiritual, emocional, mental, físico. Como é que se prepara? O meu dia começa com uma oração, mesmo que não seja verbalizada. E depois eu ouço muito. Eu durmo e acordo ouvindo. Se não estiver a ouvir uma palestra e estar a ouvir uma música que para mim faz conexão com aquilo que eu quero fazer no dia seguinte. Aí depois vou à rua. Dificilmente saio sem ouvir. Eu capitalizo mais tempo ouvindo palestrantes, pastores, líderes, músicos, do que necessariamente falando. Agora estamos num processo, desde a criação da agência, por exemplo, nós decidimos adotar algumas estratégias, como, por exemplo, apresentar a agência, reunir gente para apresentar a agência, que é uma coisa que não acontece nem no mundo secular, nem no mundo gospel. Apresentamos. Tivemos a ousadia de levar a agência a irmos para Sofala, ir apresentar a secretária de Estado, quer dizer, as entidades governamentais, os nossos encarregados. Então, usamos isso como estratégia e o fruto dessa estratégia está a acontecer. Tem coisas que não vos posso dizer, mas estamos a viver coisas muito boas. Que bom. Excelente. Queremos agradecer pelo tempo que dignou-se em partilhar estas lições de liderança. Nós desejamos ao projeto, ao seu elenco, muito bom ânimo, que continuem a buscar e inspirar-se nesta força fora do normal, e que o mestre do ensino, que é o Paráclito, continue a guiar-nos para poderem completar toda a boa obra iniciada pelo arquiteto e que foi feita para o Deus Filho. Muito obrigado. Olha, como disse mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui. Eu quero deixar não necessariamente uma mensagem, mas quero deixar uma lembrança para vocês, que é aqui uma camiseta do movimento. E eu espero que ela sirva exatamente para vocês. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Muito agradecemos. Estas lições encontram depositadas nas nossas plataformas Facebook, Antônio Centras _oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras _LDA, e nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz, até breve.